Haters, eu sou a Isabela do Um Livro Após o Outro e estou começando aqui mais um vlog lendo Magnus Chase aqui nesse canal. Chegou a vez de ler o segundo livro dessa trilogia, que é O Martelo de Thor. Eu já li o primeiro livro, fiz um vlog pra vocês, vou deixar o vídeo nos cards. E eu vou ler Magnus Chase até o último dia, até o dia 30 de dezembro. Então dia 30 de dezembro vai ter um vlog aí pra vocês lendo o terceiro e último livro dessa trilogia. Mas hoje é a vez de ler esse segundo livro. Nesse segundo livro aqui, ele se passa depois de 6 meses do primeiro livro. Então aqui nós vemos que o Magnus ele tá se adaptando ao Hotel Valhalla, né? A rotina, aos amigos que ele está fazendo lá, enfim, e tudo mais, aos costumes também nórdicos, enfim. Ele não vê muito os seus amigos, o Blitz e o Hart, e também a Sam. Ele não vê muito aí os seus amigos, mas um dia o Magnus ele percebe que na verdade os seus amigos estão sumidos. Ele não consegue encontrar os seus amigos e também ele não tem muito contato com a Sam porque a Sam está muito ocupada. Mas um dia a Sam vai até o Magnus falando que ela tem uma missão aí pra fazer, né, porque depois do último livro vocês vão entender porque que a Sam tem uma missão pra fazer. E ela precisa da ajuda do Magnus, e o Magnus precisa ir até um informante pra tentar descobrir uma pista sobre o que eles têm que fazer nessa missão. Muita coisa acontece aí pra tentar fazer com que o Magnus não descubra essa informação desse informante. Muito também a coisa acontece no Hotel Valhalla. Eu não posso contar, senão vai estragar a graça pra vocês. Mas, enfim, o principal é a Sam, o Magnus, o Blitz e o Hart precisam encontrar o Martelo de Thor porque os gigantes querem invadir Midgard, querem tomar o poder de Midgard, enfim. Porque como o Thor não tem o martelo dele, então ele fica meio que vulnerável. Enfim, ele não é tão poderoso assim sem o seu martelo. E aí os gigantes podem querer invadir Midgard e destruir Midgard, que é um mundo real, né? Um mundo onde a gente vive. Então, eles vão ter essa missão aí de achar o Martelo de Thor. É claro que o Loki vai atrapalhar, é claro que o Loki vai fazer muita coisa pra impedir, é claro que vai ter outras aventuras aí no meio disso daí, outros obstáculos, né? Eu tô bem curiosa pra ler esse livro, gente. Comecei já. Eu tô no capítulo 10. E olha o que eu tô usando como marcador. Uma folha. Mas enfim, é porque o marcador tá aqui. Deixa eu trocar já. Enfim, pronto, troquei. Eu tô no capítulo 10, na página 70. Na página 70. Esse livro ele tem 390 e poucas páginas. E não tem muita coisa que eu dizer pra vocês, porque ainda eles estão desenvolvendo ainda essa missão. O Magnus ele tá se inteirando sobre as coisas que aconteceram enquanto ele estava longe da Sam. Ele ainda não reencontrou o Blitz e o Hart. Enfim, então ainda tá bem tipo no começo, sabe? A história ainda não começou, a aventura ainda não começou. O Magnus ele tá se inteirando realmente sobre a missão. E o Loki, claro que ele já tentou ali botar suas mãozinhas pra atrapalhar o Magnus e a Sam. Eu percebi que teve aí um amadurecimento do Magnus. Eu gosto muito de ver o Magnus no Hotel Valhalla, porque infelizmente o Magnus, né, nesses 2 anos que ele era morador de rua, ele não tinha amigos além do Hart e do Blitz, que ele não sabia que era um elfo e tudo mais. É bom ver o Magnus fazendo amizade, sabe, com outras pessoas. E a amizade dele no Hotel Valhalla eu acho muito, muito legal, a amizade que ele tem com o Andar 19. E também nesse livro aqui, no outro livro a gente já viu que pelo Magnus ser filho de Frey, ele não é lá tão bem aceito no Hotel Valhalla, porque os filhos de Frey, eles não são conhecidos como serem guerreiros. Na verdade, eles são conhecidos como fugir da guerra, fugir da confusão. Então todo mundo espera que tipo o Magnus saia correndo, sabe, ao invés de tipo, lutar. Então ele não é lá muito bem aceito no hotel, como, enfim, né, não é lá muito querido, coitado. Mas é bom ver o Magnus fazendo amizades, eu gosto muito dessas amizades, eu gosto muito como isso vai se desenvolvendo ao longo do livro. Agora apareceu uma nova personagem nessa história, no Hotel Valhalla, e eu tô muito curiosa sobre essa personagem, porque pelo que eu entendi, é uma personagem, eu até marquei essa parte, é uma personagem de gênero fluido e transgênero, então eu tô bem curiosa pra saber mais sobre essa personagem, sobre a história dela. Também muito ansiosa pra rever o Blitz e o Hart, porque eles são personagens incríveis, gente. Personagens maravilhosos. Então é isso. Não tem muita coisa que eu dizer pra vocês. Apareceu essa nova personagem, que eu tô bem curiosa pra saber mais coisas sobre ela. Ainda tô meio indecisa se eu confio nela ou não, né? Não sei. Porque ela é o quê? Filha de Loki, né? Então
não sei se dá pra confiar nessa mulher. Bem interessante também ver a Espada do Verão, a gente continua vendo ela nesse livro. E é muito interessante ver como o relacionamento da Espada do Verão junto com o Magnus, sabe? Como esse relacionamento se desenvolveu. E é muito engraçado também. Então eu tô gostando bastante aqui, apesar de que o primeiro livro, ele foi um livro totalmente dedicado, né, à Espada do Verão. A gente vê ainda mais ela nesse livro, sabe? Enfim, é isso que eu tenho a dizer pra vocês. Então vamos ver aí o que vai desenrolar. Será que essa filha de Loki vai ser confiável? Não sei. Gente, essa leitura tá incrível. Eu cheguei na página 250, no capítulo 35. É bem mais do que a metade, eu já tô praticamente quase chegando aí nas últimas páginas desse livro. Aconteceu muita coisa, mas eu senti que esse livro aqui ele tem uma pegada mais emocional, sabe? Porque o Alex, né? A Alex, enfim, que é a filha de Loki que aparece no começo do livro que eu contei pra vocês, que ela é uma pessoa de gênero fluido, enfim. Cada dia ela pode acordar como homem ou mulher. E eu achei bem interessante isso porque no começo o Magnus fica tentando entender essa coisa de gênero fluido e tal. E eu achei bem interessante porque os dois acabam tendo algumas conversas e o Alex, ela começa a explicar um pouco sobre isso, sobre como ela quer ser tratada dos pronomes, sabe? Ele, dela. Eu achei bem interessante, é um assunto assim necessário pra se conversar, como a pessoa gosta de ser referida. E todo dia o Alex, ele fala que vai todo dia falar como que é pra você se referir. Ele, dele, ou ela, dela, sabe? Porque a cada dia ele pode, na verdade, acordar como menina ou como menino. Ele não... isso que é um gênero fluido, assim, né? E aí, até acho que no capítulo 34, 32, eles conversam bastante sobre isso, porque o Magnus, ele não entende como que o Alex, ou a Alex, consegue acordar cada dia com um gênero, sabe? Ele fica, como assim você consegue controlar? E ela fala, não, eu não consigo controlar, eu simplesmente acordo como menina ou como menino, não é algo que eu controlo. E aí ele até pergunta, mas por que você não usa pronomes que, tipo assim, não identifiquem o gênero, né? E ela fala, bom, é isso que eu sou. Um dia eu acordo menina, um dia eu acordo menino, um dia eu me identifico mais com o gênero feminino e com o gênero masculino. Então eu prefiro que utilizem os pronomes corretos. Então eu achei bem interessante essa conversa dos dois que teve. Isso foi ao longo de vários capítulos, sabe? Em vários momentos em que o Magnus conversou com a Alex, sabe? Assim, pra tirar essas dúvidas. Eu achei conversas muito interessantes porque trouxe um assunto muito sério de transgênero, de pessoas não binárias, de vários conceitos do LGBTQIA+, que não é falado, não é citado. E Alex, em vários momentos, ela fala, você não tem que entender, você tem que respeitar. Enfim, eu achei muito legal essa personagem. Eu gostei demais, assim, é uma personagem muito necessária. Traz uma questão, aborda um assunto muito sério e necessário. E eu achei muito interessante toda essa parte que não tem nada a ver com ficção, é algo muito real, mas ainda assim acrescenta muito na história. Enfim, tô gostando bastante da interação do Magnus com a Alex, gostando muito dessa personagem. É uma personagem que no começo você desconfia demais por ser filha de Loki, enfim, né? Os filhos de Loki não são lá muito confiáveis, mas já tem a Sam, que é uma pessoa muito confiável, então a gente fica, bom, talvez a Alex dê pra confiar, né? Mas enfim, ainda assim você fica com um pouco de dúvidas, eu fiquei com muitas dúvidas sobre ela, mas ela tá conquistando meu coração aos poucos, sabe? Mostrando o seu real valor nesses capítulos, nessa história. Principalmente ela e o Magnus, assim, conversando, tirando suas dúvidas. E também teve uma outra parte com o Hart. Gente, esse personagem é simplesmente, assim, um personagem muito interessante, que eu gosto demais dele. Desde o primeiro livro eu gostei muito dele, e do Blitz também. Os dois juntos são incríveis. Junto com o Magnus, então, é um trio perfeito.
Mas tivemos aí alguns capítulos de cenas muito importantes com esses personagens, principalmente com o Harf, onde a gente acaba vendo o passado um pouco dele, assim, o passado nem tanto, a gente vê algumas coisas do passado, mas, enfim, coisas aí ligadas ao passado do Harf, mas eu achei bem interessante essa questão, porque traz muitas questões de culpa, enfim, muitas questões, muitos assuntos bem interessantes também, que não são ligados à ficção, mas são coisas necessárias, são assuntos necessários para serem discutidos. É um livro que ele tem, assim, uma carga emocional muito grande, sabe? Porque realmente parece que pega no ponto fraco de cada personagem. Também teve uma parte onde a gente vai ver bastante sobre a Sam. A Sam, ela é muçulmana e ela já tem um casamento já marcado, assim, porque é da cultura deles. Mas desde o primeiro livro ela fala que ela quer se casar com esse cara, ela realmente gosta dele e ele gosta dela, sabe? Em alguns outros capítulos anteriores, aí a Sam até acaba falando que pra ela aceitar a mitologia nórdica foi muito difícil, porque ela não vê os deuses como deuses, ela vê como entes poderosos. Porque pra ela, claramente, os deuses são da cultura muçulmana, né? E não, como, por exemplo, o Alá, e não como os deuses nórdicos. Então eu achei bem interessante isso, pra ter essa visão de que ela não aceita completamente os deuses nórdicos como deuses, assim como entes poderosos, e que ela continua assim acreditando na sua religião, continua com as tradições e tudo mais da sua religião. Estou sentindo que esse livro ele tem assuntos muito sérios, que precisam ser discutidos, e uma carga emocional muito grande. Eu tô muito ansiosa pra ver aqui os próximos capítulos, gente, muito ansiosa. E, eu tô gostando muito da Alex, demais. É um personagem que tá me cativando muito mesmo, então eu tô muito ansiosa pra ver como vai ser a participação dela nos próximos capítulos. Esse livro aqui, ele não tem muita ação, no sentido de que eles estão correndo assim contra o tempo, né, o Magnus e todo mundo, pra achar o martelo de Thor, mas não tá tendo assim muita ação, muitas cenas de luta, muitas cenas de batalha, mas não tá tendo muita carga emocional, então assim, eu acho muito interessante, as discussões levantadas são muito interessantes, muito necessárias também. Mas não tá tendo muita ação, mas ainda assim, eu tô tipo assim, não consigo largar o livro, sabe? Eu fico lendo e eu quero ler o próximo capítulo, porque o autor ele consegue equilibrar bem, sabe? As conversas, os assuntos, ele vai diluindo assim de uma forma que não fique muito pesado, não fique só falando daquilo, sabe? Mas mesmo assim haja essa discussão, haja esse ponto pro leitor refletir. Enfim, tô gostando bastante desse livro, eu não tô conseguindo parar de ler, tô muito eletrizada na história, pensando muito sobre o que vai acontecer. E muito curiosa pra saber aí como que vai desenrolar a Alex nesse livro, nessa trama. E é isso. Mais tarde eu volto pra falar pra vocês o que eu achei do livro, porque o próximo update já vai ser com eu ter terminado esse livro. Aí vamos ver se o surto vem. Eu ainda tô tentando me recuperar desse final, gente. O final desse livro, simplesmente sensacional. Sensacional. Na última página, assim, nós temos um crossover. Eu surtei, gente, surtei. Eu surtei tanto que vocês não têm noção. Tipo, não dava pra gravar aqui esse final, né? Falando o que eu achei do livro. Eu já catei o terceiro livro pra ler, minha filha. Já catei o audiobook lá pra ouvir os primeiros capítulos, porque assim... eu tava surtando com esse crossover, vocês não têm noção. Era tudo que eu queria. O final foi simplesmente incrível. Teve muita união, sabe? Tipo, foi um final que não tinha como uma única pessoa lutar ali, porque não é só recuperar o martelo de Thor, tem toda uma questão do porquê disso, que envolve Loki, envolve várias outras coisas. O resultado no fim do mundo, em Ragnarok, não tem como uma única pessoa lutar contra isso, por exemplo, só o Magnus. Então o Magnus ele precisou muito dos seus amigos e eu gostei muito desse final, porque mostrou justamente isso. O livro inteiro, na verdade, ele mostra muito isso, essa união, essa amizade, lealdade. E se eles não tivessem, eles não teriam conseguido fazer metade do que fizeram. Eu gostei muito da Alex, do Alex. Enfim, é um personagem incrível, trouxe muita representatividade pra história, muita mesmo. Achei
A presença dela, assim, muito necessária, a discussão que traz é muito necessária. A forma, sabe, como o autor ele foi abordando isso, eu simplesmente achei incrível, porque não ficou uma coisa chata, não ficou uma coisa cansativa e não ficou uma coisa forçada. Ficou uma coisa muito fluida, muito interessante. E o Magnus, gente, o Magnus é incrível. Parece que a cada parte, assim, da história eu começava a gostar mais e mais dele, assim. Ele reflete muito sobre valores, assim. E eu senti muito, né, eu disse pra vocês no primeiro vlog, no primeiro livro de Magnus, que eu gostei muito do Magnus porque por ele ter ficado 2 anos vivendo nas ruas por 2 anos, e isso fez com que ele aprendesse muitas coisas, desse valor a muitas coisas. É um personagem, assim, incrível, mas nesse livro eu consegui perceber que o Magnus, em muitos e muitos momentos, ele tinha muita empatia. Às vezes ele até tinha um pensamento, assim, um pouco duro sobre outra pessoa, tipo, de julgar a outra pessoa, mas ele parava pra pensar, assim, tentava se colocar no lugar, sabe, daquele personagem. Eu achei isso incrível. Esse livro, ele traz muito essa questão emocional, sabe, da gente respeitar, da gente não julgar e de termos empatia em vários momentos, em vários personagens, com as suas histórias e com seus demônios. Enfim, eu gostei muito desse livro, gente. Foi, assim, um livro incrível. Eu não achei que... Eu não esperava tudo isso, gente. Foi realmente uma leitura muito surpreendente. Eu gostei muito dessa carga emocional. As batalhas foram incríveis, incríveis mesmo. E o que eu mais gosto, eu até esqueci de comentar com vocês, as batalhas não necessariamente são batalhas que, tipo assim, tem aquela luta, sabe? Muitas vezes eles têm que cumprir missões, eles têm que, tipo, entender certas charadas, sabe? Então nem sempre são batalhas de lutas mesmo. Várias delas, na verdade, são deles tentando fugir, ou deles tentando entender uma charada, tentando encontrar uma brecha pra sair de lá, sabe? Enfim, eu gostei muito desse livro, gente. Foi uma leitura surpreendente, muitos assuntos importantes sendo discutidos, um crossover que me fez surtar no final, não só no final, mas do final foi sensacional. E traz, enfim, traz muita empatia também, assim, a lição que eu acredito que o Magnus passou pro leitor, assim, no final, foi uma lição muito importante de empatia, de tentarmos de respeitar o próximo, mesmo quando a gente não entende. É bem o que a Alex falou aquela vez que eu falei com vocês a última vez. Você precisa entender, você precisa respeitar. Eu simplesmente amei demais esse livro e, como eu disse, eu já comecei a ler o 3º livro. Spoiler! É isso que eu tenho a dizer pra vocês. Um livro sensacional, um personagem sensacional e é incrível. Incrível. E eu nem falei muito dos deuses nórdicos pra vocês, né? Nós temos participação de vários deuses que apareceram nos outros livros, mas também temos a apresentação de outros deuses. E eu achei muito legal um deus que apareceu no final, que ele é surdo, ele se comunica por sinais, né, linguagem de sinais, então assim, eu achei muito interessante esse deus, queria ter visto mais sobre ele também na história, quem sabe ele aparece no 3º livro, vamos ver. Tivemos a apresentação de novos deuses, tivemos bastante sobre certos costumes nórdicos, sobre certas histórias, principalmente no começo teve bastante. Foram personagens interessantes, contribuíram pra história de uma forma boa ou ruim, mas contribuíram. E é isso, gente, estou louquíssima pro 3º livro, que eu já comecei a ler, mas eu quero ler o 3º livro pra ontem, gente, que eu tô assim... Ai, pena que é o último livro, né? Tô até com dorzinha no coração, pensar que é o último livro, o que vai acontecer com o Magnus? Meu Deus. E foi esse o vlog, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar aí o Vlogmas que está chegando ao fim, mas ainda tem o vlog do 3º livro de Magnus, então... Se inscrevam, ativem o sininho de notificação para vocês não perderem. Comentem aqui também nos comentários se você já leu Magnus, se já leu algum livro do Rick Riordan. Tem vários vlogs aí lendo os livros do Rick Riordan, já playlist nos cards para vocês. Mas deixem aí nos comentários qual vai ser o próximo livro que eu tenho que ler do Rick Riordan. Se bem que o próximo único livro que tem que ler é pra vocês de Apolo mesmo, porque os outros eu já li. Mas vocês entenderam, né? Deixem aí nos comentários o que vocês quiserem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.